boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é terça-feira, a edição do Programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, e para análise, para o debate dos nossos assuntos de hoje, vamos escalar aqui o nosso time de especialistas. Dr. Vitor Sarfati Meta, advogado tributarista, mestre em Direito Tributário. Dr. Vitor atuou com o Marco Sintra na equipe de transição do governo federal em 2018, foi assessor especial também do então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Tudo bem, Dr. Vitor? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Conosco também com a gente, nessa nossa bancada, Rodrigo Mendes. Ele é publicitário, sociólogo, estrategista político, autor do livro Marketing Político, o poder da estratégia nas campanhas eleitorais. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme estar aqui mais uma vez, falar com vocês, com os nossos ouvintes. Obrigado pela presença. E também com a gente o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Walter, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, Vitor, Rodrigo, forte abraço. Aí um prazer estar aqui mais uma vez. Então vamos ao nosso primeiro assunto dessa edição do Gente que Fala, 12:03 agora, questão do voto impresso, né, minha gente? Olha, após 1 mês e meio de debates, a comissão especial instalada na Câmara dos Deputados para analisar a PEC que trata do voto impresso, aprovou ontem o parecer do deputado bolsonarista Felipe Barros a favor da proposta. Só que, sem apoio mínimo no plenário da Câmara dos Deputados, a tendência é que ela vá direto da comissão para a gaveta do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. De saída do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello insinuou que Jair Bolsonaro só critica as urnas eletrônicas porque pode perder a eleição. E essas críticas cresceram após um cenário ruim nas pesquisas e tentar preparar o campo para impugná-la. Rodrigo, vamos tratar da seguinte questão. O ministro Marco Aurélio Mello insinuou que Jair Bolsonaro só critica as urnas eletrônicas porque pode perder a eleição. Eu destaquei aqui na nossa nota. Mas não é só isso. O presidente Bolsonaro, quando eleito, já logo de cara, disse que houve fraude nas urnas eletrônicas. Até hoje não apresentou nenhuma prova em relação a isso. Aquele estranhamento de todos, né? Como alguém que saiu vencedor das urnas eletrônicas pode dizer que houve fraude, né? Mas vamos lá, vamos fazer essa análise. Veja bem, a urna eletrônica brasileira, ela já tem aí vários processos eleitorais que ela foi usada, testada, até o presente momento não aconteceu nenhuma situação concreta em que houve, vamos dizer, alguém conseguiu provar que houve algum tipo de fraude, né, que a eleição de alguma maneira foi corrompida em função de alguma falha na urna eletrônica, né? Então, isso é um primeiro fato. O segundo é o seguinte, eu acho que, eventualmente, não existe sistema eleitoral no mundo que seja infalível, tá? Todo sistema eleitoral ele pode ser melhorado, quanto mais transparente ele for, melhor ele vai ser para a democracia, para a legitimidade daqueles que forem eleitos, para o pleito em geral. Então, assim, se houver possibilidade de mudança para melhorar, para dar mais transparência ao sistema e legitimidade para quem foi eleito, ele é sempre bem-vindo, tá? Agora, me parece que a discussão que está tendo aí no presente momento, ela está, primeiro, não está baseada em nenhuma constatação efetiva, provada, de que houve ou não houve fraude, né? Então, eu acho que a gente, para acusar alguém de que alguma coisa que ela faz não está funcionando, você tem que provar, né? Ou pelo menos tem
uma consistência maior do que você está dizendo, né? Porque senão você vai acabar exatamente nesse debate aí, né? Que alguém pode estar afirmando determinada coisa para antever uma situação que não lhe é favorável. Isso não é, vamos dizer, o comportamento mais adequado para se pensar numa instituição que o Brasil construiu, que é a urna eletrônica, né? E que, até o presente momento, não apresentou falhas. Vitor, o que é que garantiria que o voto impresso auditável desse a transparência que os defensores dessa proposta apontam? Transparência com o voto impresso auditável. O que é que garante essa transparência? Então, a questão é justamente o fato de que o sistema que a gente tem hoje não precisa de nenhuma prova de fraude. Ele é uma fraude por si só. E quem está falando não sou eu, é o próprio TSE. Eu lembro que quando o Aécio perdeu as eleições para Dilma, supostamente perdeu as eleições para Dilma, ele entrou com um pedido de recontagem de votos. E eu lembro que entrou com uma ação ao TSE, levantando uma série de questões, e o TSE, depois de algum tempo, respondeu: o sistema é inauditável, não pode ser auditado, ele pode ser meramente recontado. Então, 2 mais 2 vai continuar dando 4, vai ser aritmética pura, né? A verdadeira questão é: como que esse sistema pode ser auditado? Ele não é auditável. E um sistema que é inauditável é um sistema fraudulento. Eu também quero lembrar de uma declaração do próprio Marco Aurélio de muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu lembro que alguém comentou sobre fraude nas urnas, e é um assunto que sempre segue a banho-maria, né? Não é só o Bolsonaro que trouxe. E ele falou assim: não, nosso sistema é um sistema muito bom. Para você subornar, você tem que subornar 30 pessoas para corromper nossas eleições. Gente, 30 pessoas se subornam do bolso. Assim, como assim? A gente está falando de um sistema eleitoral que fosse 3.000 pessoas. Não existe um sistema que tem que depender de pessoas serem subornadas ou não. Então, novamente, aí ele confessou que é um sistema que depende de pessoas. Então, o nosso sistema ele é complicado. E para piorar, nas últimas eleições, o TSE, por conta do ministro Barroso, pulou os TREs, né? A apuração sempre aconteceu assim: urnas apuradas pelos TREs, apuradas pelo TSE. Pela primeira vez, o ministro Barroso mandou que fosse direto para Brasília, onde foi a apuração às salas fechadas. Então, nosso sistema é muito ruim. O voto auditável ele tem 2 aspectos. O primeiro é o aspecto social. O segundo é realmente suprir essa falha que a gente está vendo. A gente tem a eleição também do Bruno Covas e do Boulos. Ela foi desde as primeiras urnas até as últimas urnas, mais ou menos na mesma proporção, 60-40 entre os dois. Ou seja, não teve nenhum momento que criou um descompasso. Tudo muito estranho, né? Eles vão sempre avançando exatamente na mesma linha até o final da apuração. O nosso sistema está sob suspeita. E quando ele está sob suspeita, não adianta. Hoje, metade dos americanos, praticamente 1/3, se não me engano, acredita que as eleições foram fraudadas. Isso é grave. E eles podem estar completamente certos, né? Então, a gente precisa realmente de um sistema que seja auditável. Se ele é impresso, se ele não é impresso, eu não estou preocupado. Hoje, a gente tem um sistema inauditável. E porque, ao longo da existência da urna eletrônica, tudo isso começou no Brasil em 1996, isso passou a ser falado agora. Diversos partidos, vamos falar de eleições presidenciais. O PSDB chegou ao poder, ficou 2 mandatos com o presidente Fernando Henrique, o PT também, com Lula, com Dilma, Bolsonaro agora mais recentemente, enfim, porque nunca se falou a respeito disso, passou-se a se falar exatamente nesse momento. Então, eu milito nesse meio há bastante tempo, vou dizer 20 anos. E esse é um assunto recorrente. Talvez ele nunca foi para a grande imprensa, talvez nunca foi para a mídia, né? O que está acontecendo hoje é que o Bolsonaro conseguiu alguns temas que eram ditos no Brasil Profundo, né? E realmente foram agora para a visão coletiva. As nossas urnas, elas são de primeira geração, são muito velhas. O Brasil não tem um histórico muito positivo de saltar na frente do mundo e tomar as melhores decisões, né? Então, você tem os países muito mais tecnológicos que nós, que estavam ainda com o sistema de apuração em papel. O sistema de apuração em papel é superior por tantos e tantos e tantos motivos, por permitir um sistema aberto, transparente, visualizável. Hoje a gente confia naquela urna, você não sabe o software que está dentro dela, você não sabe como que ela vai ser auditada, como vai ser transportada, se ela vai ser contada. É tanto buraco que realmente não me surpreende que o sistema finalmente tenha vindo à tona. Nos Estados Unidos, o Trump falou de fraude desde antes de ser eleito, foi eleito, no final a coisa virou. A gente tem que lembrar que fraude nem sempre é um ministro lá em cima virando o botão ou enfiando os números numa máquina.
às vezes é alguma coisa que você faz no varejo. Então, como as eleições estão cada vez mais apertadas, com margens cada vez menores, se você vai lá, frauda 3, 4, 5 urnas, aqui você tem uma urna num bairro que é bolsonarista, você vai lá e faz ela sumir, entendeu? Esse tipo de coisa, você altera o resultado. O que aconteceu no caso dos Estados Unidos é isso, na minha opinião. Eles foram fraudando de caso a caso, de county a county, né, de condado a condado, em várias situações e viraram o resultado. Walter Lagoa, sua observação, seu entendimento sobre esse tema das urnas eletrônicas com voto impresso, sim ou não? É sempre na questão essencial, né? Por que ela foi criada? Ela foi criada porque, na verdade, quando você tem uma manipulação muito grande de uma questão física que passa pela mão de várias pessoas, a possibilidade de você corromper o processo é maior. A ideia foi essa do surgimento da urna eletrônica. Hoje você tem várias camadas tecnológicas para você apurar ou tentar corromper o que essa urna passa. Ela passa por hackers, ela passa pela Polícia Federal, ela passa por uma série de procedimentos para ver se ela é inviolável ou não. Como o Rodrigo bem disse, nem tudo e nenhuma estrutura vai ser inviolável 100%. A gente não pode afirmar isso. Até hoje não existe prova disso. A questão é por que se levanta essa dúvida agora, na verdade, para mim está muito mais fora do centro. O objetivo para mim não é propriamente esse. Porque, como você também afirmou aí, tem uma alternância de poder entre vários partidos, uma mudança de postura em vários estados, que foi caminhando pelas eleições, pela vontade popular, entende? E a última eleição pelo uso maciço das redes sociais e do WhatsApp, com a campanha do Steve Bannon, que fez também do Trump. Então, é toda uma questão de uma cortina de fumaça que você coloca dúvidas, tudo bem, você pode colocar. Agora, você passa a auditar e a ideia é que você tire o voto, não sai o nome do eleitor, né? Só sai o nome de quem você votou. E você coloca lá esse voto e vai estar lá para ser auditável. Aí também quem confirma que esse voto que você colocou lá vai ser auditável corretamente, né? Auditado corretamente. Então, para mim, é bom a gente sempre pensar que a gente tem que avançar e procurar melhorar e tirar as dúvidas acerca do processo, né? Mas eu acho que elas sempre acontecerão, sabe? As dúvidas, a gente não consegue extinguir essa questão da dúvida de qualquer processo. Agora, para encerrar esse tópico... Você me permite só uma parte aqui? Desculpa. Sim, Rodrigo. Vitor. Vitor, não. Fala, Rodrigo. Só uma parte aqui. Durante muitos anos, eu fui consultor do Tribunal Superior Eleitoral para a campanha Vota Brasil. Rodrigo, a gente está com problemas na sua transmissão. Depois na internet. Rodrigo, a gente está com problemas na sua transmissão, sua imagem travou, seu áudio desapareceu. Vamos tentar refazer a sua conexão. Melhorou aí? Como é que está? Agora sim, estamos te ouvindo. Tudo bem? Tudo então, bem, eu estava dizendo que o TSE, depois da eleição, ao longo de muitos anos, ele sempre fez pesquisas de opinião para avaliar tanto a sua imagem, o processo eleitoral, inclusive a urna eletrônica. Eu me lembro que 95% da população brasileira confia na urna eletrônica, pelo menos esses os dados últimos que eu tive acesso, ou seja, mais de 90% da população confia na urna. Isso não é algo a ser desprezado. E eu acho que a discussão deveria passar por um aprimoramento da urna eletrônica, ou seja, não é jogar fora a tecnologia e voltar para o papel, porque isso sim me parece de uma proposta extremamente inadequada, porque ela volta ao passado. O que é o passado no Brasil? O coronelismo, todo um processo de aliciamento, de corrupção do voto, de compra de voto, de manipulação do voto, exatamente porque você tem uma descentralização sem controle algum, que permite com que o poder local ele interfira diretamente no resultado da eleição. Então, eu acho que se a alternativa é ou urna eletrônica ou voto ao papel, não tem a menor dúvida que a gente fica com a urna eletrônica. Não, me parece que o caminho seja esse, me parece que o caminho seja aprimorar o sistema que nós temos desde 96 e, eventualmente, fazer com que ele seja cada vez mais transparente.
12h16, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também por imagens nas redes sociais. Nosso próximo assunto, minha gente. Olha, dirigentes de 7 partidos de centro-direita e de centro-esquerda reuniram-se este mês em busca de um objetivo que boa parte do mundo político já considera inviável: uma terceira via para disputar a presidência contra Jair Bolsonaro e Lula em 2022. Em comum a todos os discursos: a dificuldade de encontrar um nome que consiga ser agregador, não seja neutro em relação aos principais problemas do país e que tenha carisma suficiente para conquistar os eleitores da chamada maioria silenciosa, que não está nas ruas nem protestando e nem festejando. Rodrigo Mendes, essa maioria silenciosa representa 1/3 do eleitorado, aquele pessoal que vai para cá, ou vai para lá, vai para a esquerda, ou vai para a direita, de acordo com o cenário, de acordo com o momento. Agora, esse nome que seria da terceira via, não é apenas um nome, ele tem que ser um nome que consiga polarizar de fato com o presidente e que consiga polarizar de fato com o ex-presidente Lula, porque senão fica sendo mais um nome solto ali no meio. A gente tem essa possibilidade hoje de um nome que realmente faça esse contraponto com relação a eles dois? Eu sou cético em relação a isso. Vou explicar por quê. Por mais que a gente não esteja, que tenha um tempo ainda há um espaço de tempo razoável até a eleição, ninguém se torna presidente da República se não for conhecido, se não tiver o que a gente chama de recall. E esse recall não se constrói do dia para a noite. É preciso lembrar, por exemplo, que Lula perdeu 3, 4 eleições para conseguir ganhar uma. Ou seja, a pessoa precisa se tornar conhecido do eleitor, que é um eleitor de baixa escolaridade, que tem grande desinteresse por política. Por exemplo, no interior do Nordeste, no interior do Norte, é um país muito grande, em que os meios de comunicação não necessariamente chegam lá com a eficiência que precisam. Então, eu acho que até existe, sim, um eleitorado de centro que gostaria de ter uma opção para além da polarização esquerda-direita. Sim, eu acho que esse eleitorado existe. Agora, não existe o personagem que se encaixe nesse desejo de um candidato com esse perfil, né? Que eventualmente seja uma alternativa à polarização. E acho que nesse tempo é pouco provável dos que estão aí que consigam realmente romper com esse desconhecimento, com essa barreira do recall, que é necessário para que, na hora do eleitor tomar uma decisão lá na frente, ele vá ser considerado como alternativa, né? Nesse sentido, eu vi que, por exemplo, Luciano Huck, exatamente por já ser um pouco mais conhecido, já ter um recall gerado pela sua participação na televisão, poderia largar um pouco na frente nesse aspecto específico que eu estou dizendo. Tá? Não estou nem discutindo política aqui, estou discutindo uma variável técnica de nível de conhecimento, vamos falar assim. Então, eu acho que dos nomes que estão aí, é muito pouco provável que nesse tempo consiga se viabilizar para se transformar numa alternativa real para o eleitor. Walter, se esse nome surgisse, se esse nome vier a surgir, quer dizer, o risco que temos também pela proximidade aí das eleições, praticamente daqui a um ano, seria um outsider, seria esse, né, correndo por fora e tal, e que seria muito perigoso também, poderia ser um aventureiro, um salvador da pátria. A gente não pode ter salvadores da pátria, né? É um risco, né? A gente está indo muito só pela emoção, a razão perdeu um pouco de espaço na discussão política. A minha grande questão aí, Mauro, se a gente for olhar para as eleições, é a questão, quando você pensa no eleitorado, é da mobilização. Quem está indo votar? Porque o número de abstenção tem que ter aumentado assim gradativamente, eleição após eleição. E as estratégias estão voltadas para isso, para mobilização ou desmobilização de um eleitorado, que foi muito a reboque, por exemplo, quando começou aquela questão, não é só R$1 da passagem, não são 50 centavos, nem lembro, o início lá era uma desmobilização do sentido, nossa, todo mundo é corrupto, isso não presta, então a política foi colocada num lugar muito ruim. E aí você desmobiliza setores da população que já não têm interesse em política, perdem mais ainda. Então, assim, eu não tenho esse dado aqui, mas na próxima conversa até vou pesquisar. Qual é o eleitor que está indo votar? Quem está engajado ainda em pensar em ir lá e vai ser representado e está indo atrás de colocar o seu voto e ser representado, entende?
Hoje eu não tenho esse cenário aí. Talvez o Rodrigo ou o Vitor tenham alguma informação nesse sentido que possa agregar aqui uma questão que para mim é central. Quem está deixando de votar e quem está indo votar? Eu posso te dar essa informação rapidamente, assim, até por acompanhar essas pesquisas aí ao longo desse tempo, via TSE até, o nível de abstenção ele é maior entre jovens e mais velhos, nos dois extremos das faixas etárias, entre escolaridade mais baixa, tá? Mais jovens, mais velhos, com menor escolaridade, são os que mais deixam de votar, ou seja, que mais representam o grosso da abstenção no Brasil. Rodrigo, nesse momento, a pesquisa passa a ser muito importante. A pesquisa por parte desses partidos de centro-direita e centro-esquerda que buscam um nome para uma terceira via. Você tem conhecimento a respeito disso? Porque quando eles pensam no nome, eles pensam internamente. Eles não pensam fazendo uma pesquisa e vendo na população o que poderia ser viável para uma terceira via. Ou tem alguma coisa nesse sentido que você tenha conhecimento? Não, eu não tenho muito conhecimento, mas, na verdade, o que interessa mais até saber quem tem maior ou menor intenção de voto nesse momento é tentar entender um pouco qual que é o perfil demandado pelo eleitor que, eventualmente, se encaixaria nesse espaço aí da terceira via, da chamada terceira via. Qual é o personagem que a população quer? Quais são as características em termos de qualidades e defeitos que o eleitor está buscando? Porque aí, se você entende um pouco esse perfil, o perfil desse hiato aí você vai buscar, das alternativas que tem, qual mais se aproxima ou se afasta desse perfil, né? Quanto mais esse eventual candidato puder se aproximar desse perfil demandado pelo eleitor, mais ele vai ter chance de, eventualmente, crescer, mesmo com todas as dificuldades que eu apontei. De novo, Walter, depois eu vou para você, Vitor, sobre a pesquisa. Os partidos do Centro Democrático têm essa ferramenta na mão. O que é possível ser feito? Bom, eu concordo com o Rodrigo, e mais do que isso, é você cada vez mais avançar e apurar essa pesquisa. Como eu já levantei outras conversas, por exemplo, tecnologicamente, você pode levantar de cada eleitor até 5.000 pontos de destaque, como já foi feito. Então, a pesquisa, por exemplo, avança e tecnologicamente ela tem condição de você pegar essa quantidade de dados e ter uma informação muito mais precisa, para chegar aí ao coração mesmo do eleitor, chegar diretamente em você. E é uma questão que a eleição vai ser cada vez mais individualizada, né? Eu preciso falar com o Mauro. Eu não tenho que falar com o Mauro, Vitor e Rodrigo. Eu tenho que falar com o Mauro. Aí eu tenho que conversar depois com o Vitor. Depois eu converso com o Rodrigo. E nós estamos caminhando para isso, para esse afunilamento do diálogo, sabe? E quando você consegue chegar nos grupos menores, eu estou conversando especificamente com o Mauro, que tem tantos anos, tem uma família e a preocupação dele é essa, aí eu consigo ter o seu engajamento. E faço você ser um replicador das minhas ideias, mais do que tudo, né? Doutor Vitor, qual é o seu entendimento sobre esse tema? Terceira via, você acha que é possível, nós teremos, ou vai ficar na polarização presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula? Olha, eu concordo muito, gostei dos comentários do Rodrigo e do Walter, mas eu acho que não vai surgir, assim como o Rodrigo colocou, não vai surgir uma terceira via. Eu vejo da seguinte forma: já em 2018, mais ou menos na época da eleição do presidente, eu tinha certeza que ele ia ser eleito, né? Tinha uma certeza já há algum tempo. Eu falava assim: eu não sei como que vai ser o governo dele ou se ele vai se reeleger, mas eu sei que depois dele vai vir um isentão. O que é um isentão, né, na linguagem da internet? Não é um centrista. É um cara que ele, na verdade, tem um lado, mas ele não deixa o outro atacar ele, ou definir, ou ele enquadrar ele, né? Na minha opinião, não existe centro. Você tem uma ancoragem com determinado lado, com determinado aspecto, com determinadas propostas. Você se ancorou de um lado ou você se ancorou do outro. Quando você diz que você é do centro, você é livre para fazer o que você quiser. Então, você vai acabar fazendo o seu interesse, né? Então, o centrista, na minha opinião, é sempre, por definição, um oportunista. O isentão, ele tem um lado, mas ele joga para a torcida do outro. É isso que está surgindo a possibilidade de um isentão. A questão é que o presidente virou o seu próprio sucessor, porque a gente tem o presidente do primeiro ano e a gente tem o presidente dos outros anos. Então, apesar de algum momento que ainda lembra um pouco o Jair Bolsonaro de 2019 e 2020, o Jair Bolsonaro de hoje é um centrista que de vez em quando vai lá e reclama e xinga um repórter, né? Ele tem uma postura de centro, uma política de centro e ainda mantém um discurso de direita. Então, eu não acho que só surge um nome com recall necessário.
Eu acho que se surgisse a eleição, realmente iria para essa pessoa, mas não vai surgir. O Brasil está mobilizado politicamente desde 2014, então é natural hoje que as pessoas voltem a se desinteressar por política, né? Mas a gente está num processo de mobilização muito forte. E o eleitor geral, a maior parte do eleitor do Brasil tem valores conservadores, ele não aguenta estar polarizado tanto tempo, ele mobilizado tanto tempo. Ele quer voltar para casa, cuidar da vidinha dele, ele quer que a política saia da casa dele, né? Ele cansou. Então, é isso que revelam provavelmente os números de que as pessoas já estão se enchendo novamente um pouco de política. Você teve um salvador da pátria, né? Você teve o Bolsonaro, uma parte do eleitorado se desiludiu com ele, uma parte ainda continua super ferrenha apoiadora, como as motocicletas demonstram, mas você tem, do outro lado, um outro candidato com uma situação completamente diferente, que é o Lula, com 100% de recall, ele é conhecido 100% das pessoas, mas ele tem mais de 50% de rejeição. Então, eu acho que o Lula não é candidato. Acho que ele fala que é até o momento final. Na hora do vamos ver, ele lança outra pessoa contra o Bolsonaro, e aí a gente vai ter uma questão muito séria. A economia voltando, que é uma coisa que sempre vai bem a favor do governo, mas a possibilidade de um desgaste maior do governo que vai ser acirrado até lá. E quem vai ser, Vitor, quem vai ser o Bolsonaro de 2022, que hoje você definiu como alguém politicamente de centro, mas que no discurso é de direita? Ele vai ser este Bolsonaro que você desenhou ou será outro? Não é esse. Na verdade, o eleitorado mais próximo ainda não assumiu isso, né? Ainda está preso nos discursos de 2018. Em termos militares, o pessoal fala que tende-se a lutar a última guerra, né? Quando, na verdade, quem ganha é quem lutar a próxima guerra. Então, você entra na Segunda Guerra Mundial com técnicas da primeira. Quem vai ganhar? O cara que já lutou com técnicas da terceira, né? Então, o Bolsonaro já mudou de atuação, de jeito, mas um certo público ainda não associou isso aí. Então, ele sempre que sofre um revés, recorre ao público. Faz uma motociata e fala, gente, ainda sou aquele cara, e o pessoal apoia porque apoia aquele cara. Mas, na prática, é um político pragmático que está tentando governar da forma como ele consegue, mas não pode se dizer mais que é aquele rompedor de paradigmas, que é aquele transformador de antes, né? Isso não foi possível fazer. Então, eu acho que ele vai jogar um pouco para esse lado. Ele vai tentar abraçar o centro, né? Ou seja, abraçar o poder político, que ele se viu privado dele até então, e vai tentar continuar com um discurso transformador. Vai ser um pouco mais difícil convencer, porque passaram 4 anos, né? Então, é nesse sentido. 12h28, o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. A gente precisa ir para um intervalo, daqui 30 segundinhos a gente volta com a sequência aqui da nossa conversa, com as análises e debates dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Nosso próximo assunto. Vivemos uma carência de lideranças. Houve um tempo em que, na família, uma pessoa falava por todos, na escola era o diretor, na sala o professor, entre alunos, entre atletas, na igreja, no trabalho, no sindicato, sempre se destacam figuras de líderes. Nas eleições presidenciais de 1989, as primeiras do novo período democrático, nós identificávamos 7 ou 8 nomes muito fortes naquela ocasião. E a pandemia nos mostrou que essa carência não só se refere à popularidade, mas à liderança para enfrentar os problemas com coragem e competência, seja regional ou também nacionalmente. Walter Lagoa, por que essa crise de lideranças, essa carência de lideranças? Onde está o motivo disso? Crise de líderes ou apatia da população?
Mauro, eu fiquei refletindo muito sobre isso, mas muito, para tentar chegar num denominador comum. Algo que é razoável para mim é que as lideranças, pouco a pouco, foram caindo. Então, na hora que você tinha, por exemplo, o Lula, de repente vem a Lava Jato, aí você tem o Aécio, também tem um esquema, aí você vai ver o Bolsonaro, também tem outro, e aí você vai vendo que os líderes estão sempre ali, sendo que seriam os exemplos positivos, né? Eles acabam não sendo tão positivos, tanto para o bem como para o mal. Então, eu acho que a gente corrompeu um pouco essa ideia de liderança. Mas eu acho que a reboque disso tem uma outra questão, que é o desenvolvimento das redes sociais e do protagonismo individual, que é um pouco falso, mas assim, as pessoas hoje entendem que elas podem opinar e tem um canal de TV, cada pessoa tem através do seu celular, né? Então, elas opinam tendo informação, formação ou não, e estão capitaneadas por isso. Aí vira e mexe, surge uma liderança mais setorizada, sabe? Que fala só para um percentual pequeno da população. Não tem mais uma figura que vai unir uma maioria grande no país. E isso é uma pena, de certa maneira. Não sei nem se é uma pena ou se é natural, sabe? Talvez ele tenha que começar a pensar mais de uma maneira como grupo e não ter um representante, uma pessoa só, que também é um pouco reflexo do nosso sistema político, né? O presidencialismo que nós temos aí. Está totalmente dependente da Câmara, enfim. Então, centraliza muito poder. Mas eu acho que é isso, Mauro. Eu acho que essa crise é fruto da nossa experiência, da má experiência que nós tivemos aí com vários e vários líderes em sequência. Uma mudança do presidencialismo para o parlamentarismo poderia mudar esse cenário e para um fortalecimento de novas lideranças? Eu acho que talvez sim. A minha ideia é assim, porque eu acho que no presidencialismo que nós temos, essa questão que você tem que estar sempre aí aliado. Você pega historicamente o centro, sempre teve no poder. O Vitor estava falando agora há pouco, e eu concordo com ele, o centro não tem uma posição à direita e à esquerda, ele está sempre no poder, né? Era o PMDB, depois o MDB. Então, eles estão sempre ali, orbitando. Se vai entrar a pessoa à direita e à esquerda, eles estão ali. E o presidente acaba sempre ficando refém um pouco desse movimento. E talvez a gente tivesse que como eu posso dizer, despressurificar um pouco essa coisa do presidente, tanto poder e também ficar tanto refém. Tem tanto poder e não tem, né? A verdade é essa. E talvez alguns grupos tinham que assumir mais isso, com mais ideias, com propostas reais, sabe, com mais consistência, para que a gente avance de fato, né? Porque a gente está derrapando há uns 8, 10 anos. Será que o conceito de líder não mudou? A gente falou aqui na nota aqui sobre 1989, a eleição presidencial. O que era o líder naquele momento de reabertura democrática e o líder hoje? De 89 para cá? Sim. Olha, ali em 89 tinha um aspecto também de redenção, né? Eu estava esperando, por exemplo, 89 foi o Collor, que ele vinha com a coisa dos Marajás, com os privilégios, a discussão hoje da reforma administrativa qual é? A mesma coisa, de 89 para cá, veja bem, e nada foi feito nesse sentido. Esse discurso ele vai mudando, mas nada é realizado, né? Nós não avançamos praticamente nessas esferas aí das reformas, e quando elas aparecem, elas são pela metade, né? São as reformas possíveis, e não as que precisam ser feitas, sabe? Possíveis por conta desse aspecto desse jogo político. 12h34 no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E vamos colocar aqui na nossa conversa mais um entrevistado, mais um convidado. É o Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial. Daniel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo, Mauro. E você? Tudo bem, tudo ótimo por aqui. Vamos tratar da questão da reforma tributária, e a gente vai com o Victor também nessa pegada. Bom, a gente tem uma nova etapa da reforma tributária apresentada aí nos últimos dias, na semana passada, pelo ministro Paulo Guedes. A primeira fase está no Congresso desde o ano passado, não tem indicação, né, de relator até agora, é aquela que prevê a criação da CBS, né, a contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar PIS e COFINS. Enfim, mas essa nova etapa, acredita o ministro Paulo Guedes, é uma etapa que poderia ser resolvida de forma melhor, com mais consenso, e por isso ela foi apresentada. E isso traz mudanças no imposto de renda, não é isso, Daniel?
Mas, para a sua análise, como é que essa mudança no imposto de renda, da forma como é proposta nesse projeto do ministro Paulo Guedes, impacta nos investimentos? Bom, vamos lá. Você tem alguns títulos, alguns tipos de investimento que antigamente gozavam de isenção. Ao você retirar a isenção, de uma certa forma, você tira o estímulo ou o incentivo para o ingresso de novos investidores nesse mercado, né? Alguns deles, por exemplo, como o fundo de investimento, o fundo imobiliário, por exemplo, são fundos que sempre gozaram dessa isenção com o objetivo de fomentar o mercado. A partir do momento que você passa a tributar, para esses fundos você gera um desestímulo. Por quê? Na reforma tributária você tira o juros sobre capital próprio, que basicamente era como se fosse um dividendo na prática, só que pela nomenclatura de ser denominado como juros sobre capital próprio, não tinha incidência do imposto de renda na transação. Já o dividendo ele tem. Então, algumas empresas listadas na Bolsa optavam por distribuir juros sobre capital próprio ao invés de dividendo, né, como uma forma de planejamento para não sofrer essa retenção do tributo. Acho que eu te diria assim que o grande aspecto negativo que tem é mais o desestímulo e a ausência do fomento agora no período pós-crise, em que o mercado deveria obter essa parcela de renda do mercado privado mesmo, entendeu? Os efeitos, Daniel, sobre as empresas que pagam e as que não pagam dividendos na Bolsa de Valores. Então, as que não pagam, para elas é vida que segue normal, né? Porque assim, na teoria de investimentos, na literatura, o que você tem? Que existem duas formas de uma empresa ela se financiar no tempo. Ela financia assumindo que ela não vai distribuir dividendo nem juros sobre capital próprio, todo o capital investido, todo o capital é reinvestido na atividade, logo são empresas que ao longo do tempo elas tendem a ter uma capitalização maior e o investidor, ao invés dele ter essa antecipação pelo dividendo, ele acaba tendo um retorno maior no longo prazo. Quando você tem empresas que têm a distribuição antecipada por dividendo, na verdade, você pode ver nos gráficos que sempre quando você tem o dividendo no dia X mais um em diante, o preço cai mais do que o valor que foi antecipado. Porque como é um desconto no tempo, entende-se que a empresa que opta por fazer uma política de remunerar antecipadamente o investidor por manter o capital, ela penaliza o desenvolvimento. Então, de uma certa forma, é como se ela indiretamente estivesse dizendo de que ela teria, entre aspas, caixa suficiente, mas ela quer contribuir com o investidor, entretanto, o preço das ações cai proporcionalmente. Os impactos, Daniel, sobre a construção civil e na cadeia, evidentemente, sobre o mercado imobiliário também, né? Então, por exemplo, você tem as LCIs, né, os CRIs, os fundos imobiliários, que são todos investimentos que eram, né, em sendo aprovado, isentos de tributação, e te fazia até um sentido de você ter uma isenção disso, porque são títulos que normalmente você compra para você ficar posicionado entre 5 a 10 anos, normalmente você acompanha o projeto da obra, e é um projeto que necessita de capitalização de mercado, né, obter recurso. Entretanto, você também corre o risco da empresa, porque se você comprar um CRI hoje, passa-se 10 anos, a empresa quebra no 9º ano, você só vai receber esse valor numa recuperação judicial que vai ter o trâmite dela, ou eventualmente uma falência ou qualquer outro tipo de procedimento. Então leva-se anos para o investidor ter isso. Então, assim, de um ponto de vista racional, não seria muito lógico você tributar, porque você vai gerar um desincentivo a esse tipo de investimento, esse mercado. Muito bem, Daniel Matos, obrigado pela sua análise aqui com relação a essa etapa aí nova, né, proposta pelo ministro Paulo Guedes, de reforma de modificações, né, no imposto de renda. A gente vai seguir aqui com esse assunto com o Dr. Vitor. Muito obrigado pela presença. Semana que vem tem mais. Um abraço. Agradeço. Boa tarde aos colegas. Doutor Vitor, vamos falar o seguinte, então. Então, essa parte aí da reforma tributária apresentada pelo ministro Paulo Guedes, a pergunta que fica é, ela vai baixar ou não a carga de impostos que pagamos? Para muitos analistas, a resposta é não. E para você? Então, eu acho que não tem nem a possibilidade de ser assim, né? Eu não chamo, em primeiro lugar, isso de reforma tributária.
a primeira etapa da reforma foi apresentada, que foi a criação do IVA nacional, IVA federal. Ok, isso faz algum sentido, é uma proposta questionável sobre vários aspectos, mas dá para ser consertada. Essa segunda etapa não é uma reforma tributária, é um aumento puro e simples. Grave, coisa que o PT nem ousou fazer, né? E agora o nosso governo liberal supostamente está querendo fazer. Então, você tem tributação de dividendos de 20%. Isso já é pesadíssimo, isso impacta todo o cenário nacional, porque o empreendedor, para ele investir no Brasil, ele tem que ter um prêmio de risco. Se o cara vai ganhar 10% do que ele fatura, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, ele vai para esses países, ele não vai ficar aqui. Para o cara, para valer a pena ele aguentar aqui a fiscalização, a Receita Federal, a encheção de saco, a nossa incerteza política, ele cobra um prêmio de risco. Agora, você começa a pesar muito no sujeito que investe aqui, ele tende a não ficar. O poder de tributar, eu sempre lembro dessa frase dita por um ministro da Suprema Corte americana, é o poder de destruir. O poder de tributar é o poder de destruir. O que você tributa, você proporcional ou até desproporcionalmente destrói. Se eu vou tributar alguma coisa, eu vou reduzir ela. Quer aumentar os salários? Tira a tributação dos salários. O Brasil hoje está fazendo justamente o oposto. Está querendo tributar a renda, sendo que a renda no Brasil é muito concentrada, querendo imitar os países da Europa, só que os países da Europa têm uma classe média gigantesca que a gente não tem. Então, assim, a tributação sobre o consumo é justa ou é injusta? Isso são outros 500. Agora, querer tributar mais pesado os ricos, querer pegar pesado em quem geralmente está aqui porque quer, não faz nenhum sentido. Então, a proposta, ela dá algumas migalhinhas para o trabalhador com menor rentabilidade, rendimento. Então, ele fala, olha, eu vou atualizar aqui em R$600 a sua tabela de correção do imposto de renda. E ele vai lá e tira benefícios imensos da classe empresarial, que é realmente quem precisa estar aqui para dar emprego para aquela outra pessoa. Então, assim, a proposta é ruim, não tem nada nela que se salva praticamente, um ou outro item, ela é aumento de carga tributária pura e simples, e eu acho que o Centrão vai adorar aprovar isso aí, porque eles entendem que eles vão colher os frutos disso. Ministro Paulo Guedes acha que há mais consenso falar disso do que daquilo que já foi apresentado no ano passado? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, também acha. Não parece haver consenso. Pela sua própria avaliação, a tributação sobre... o que se quer é que os que ganham menos hoje, até 1.900 por mês, continuem não pagando imposto de renda, aliás, até 2.500, essa é a proposta, né? Exatamente. Exatamente. Ele quer aumentar um pouquinho a faixa de 1.900 para 2.500 e, sim, em troca disso, ele pega fatias imensas do PIB. E aí, as pessoas que ganham acima de 40 mil por ano seriam obrigadas a declarar o imposto de renda no formulário completo e não no formulário simples, ou seja, mudaria completamente a questão do abatimento, né, da dedução. Seria um salto enorme de tributação sobre a classe média, não? Sim, sem dúvida nenhuma, sobre vários aspectos. Então, assim, ele começa a tributar quem investe no exterior, que antigamente era uma coisa de multimilionário, mas hoje em dia não é mais assim. Qualquer pessoa pode ter uma conta de pequeno valor lá em dólar para diversificar um pouco seus investimentos. Ele quer tributar isso aí. Ele quer tributar pequenos itens da classe média. Ele dá, por outro lado, um pequeno benefício de desconto de imposto de renda, mas tira sobre juros de capital próprio. Hoje, o brasileiro já está investindo em bolsa, o brasileiro recebe essa renda. Pinga um pinga-pinga lá na conta dele. Então, assim, é um projeto tão ruim que eu não tenho palavras para descrevê-lo. O fato é que as maldades tributárias, elas vão ficando, né? Eu lembro que o Fernando Henrique dobrou a carga tributária do Brasil. O Serra, ele ampliou o uso da substituição tributária do ICMS, tudo isso ficou. O Haddad aumentou de 2 para 3, o imposto de transmissão de bens móveis em São Paulo, tudo foi ficando. As maldades tributárias não vão embora. Por que é mais fácil aprovar isso, que é o que o ministro Paulo Guedes está dizendo? Porque é aumento de carga tributária, não é mudança de sistema. O que ele propõe na primeira vez, que é o CBS, né, a contribuição de bens e serviços, é uma nova sistemática. Ela é complexa, ela tem poucas alíquotas, ela vai gerar algumas outras distorções, é um novo sistema. Isso aqui é falar, o que você não pagava, você vai passar a pagar. Claro que todo mundo concorda. É mais butim na mão do governo, né? Então, eu não gosto e fico revoltado, inclusive, com essa proposta vindo de um governo que se diz liberal. Revoltado. Vitor, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, que a gente já tem as perguntas da nossa audiência, aproveitar que você está com a palavra. A Daniela Neves está no nosso canal no YouTube e pergunta o seguinte: qual será o impacto do aumento anunciado há pouco
de 52% na conta de luz na vida dos brasileiros? Olha, a gente está vivendo uma escalada de inflação de todos os lados. Isso não é uma questão só brasileira, mas é uma questão mundial, né? A questão que você falou anteriormente também da falta de liderança não é um problema brasileiro, é um problema histórico que está se acirrando com o tempo. O verdadeiro problema é que o trabalhador está ficando cada vez mais distante de comprar bens, né? A pessoa não trabalha a vida inteira para pagar as contas, para comprar arroz e feijão, pagar o aluguel. O cara quer um dia poder comprar alguma coisa para ele. E o fato é que, com a escalada da inflação e a subida de preço de bens, está ficando cada vez mais difícil. A conta de luz vai seguir ao preço do feijão, ao preço do arroz, tudo isso está aumentando. Decorrência de quê? Uma série de fatores, obviamente, mas a distribuição de dinheiro da pandemia também gera isso, né? Isso é histórico, todo mundo sabe, nos anos 80 os governos Pode seguir. Os anos 80, os governos da América Latina, 80, 90, distribuíram muito dinheiro, fizeram grandes aumentos reais para o salário mínimo. A década seguinte foi tomada por inflação, né? Então, assim, a gente sabe que a distribuição de dinheiro gera inflação, a inflação está aí, e agora o governo está precisando subir a Selic para segurar isso aí. Então, o dólar foi lá para cima porque a Selic foi lá para baixo. O custo de se investir no Brasil era menor. Então, o chamado carry trade não tinha tanto para que vir para cá. Então, o dólar sobe. Agora, o que se faz é o oposto. Eles aumentam a Selic e vão correndo atrás do prejuízo e o dólar começa a cair. Então, isso vai gerar uma série de impactos. Você falou em inflação, falou em Selic, e o governo usa a alta da taxa de juros para tentar conter a inflação, tentar desencorajar o consumo e encarecer o crédito para segurar a inflação. Só que essa inflação que a gente tem é uma inflação dos alimentos, não é aquela inflação onde as pessoas estão com dinheiro sobrando, consumindo exageradamente. Muito pelo contrário, as pessoas estão sem emprego no momento da pandemia e tudo mais. Vai dar certo essa elevação de taxa Selic para conter a inflação? Então, eu não sou economista, mas eu ouço quem pensa nisso. Uma vez eu li um gestor que eu admiro muito falando que é que nem jogar bola fazer uma partida de futebol na beira do campinho, né? Várzea. A bola começa a correr para baixo, se você não pegar ela rápida, você não pega mais, né? E ele disse que demorou muito, o Banco Central deixou os juros muito baixos muito tempo. É um jogo ruim, porque é um jogo de ficar toda hora querendo mexer no mercado, que é um ecossistema, né? Então está um pouco mais baixo, então fica fazendo pequenos ajustezinhos na vida de milhares de pessoas, né? Não acho que é um caminho adequado. É sempre a inflação que o governo tenta corrigir por meio da subida da taxa de juros, a inflação que o próprio governo criou, é o governo que cria, né? Como você falou, a velocidade da transição da moeda não está rápida, as pessoas não estão numa situação econômica boa, mas foi impresso dinheiro, foi aumentada muito a dívida pública brasileira, esse dinheiro caiu na mão das pessoas. As pessoas fazem o quê? Consomem. Só que a produção ela é limitada, os empresários não botaram mais dinheiro nela. Então você está tendo uma dificuldade de cadeia de produção. Ninguém investiu, porque ninguém acredita no futuro. O governo distribuiu dinheiro de helicóptero, né? Como se diz no mercado, jogando dinheiro para as pessoas, que foi o auxílio emergencial. E aí você tem como decorrência a inflação. No final das contas, é um perde-perde. O único que sai bem nisso são os governos que fizeram isso pelo mundo. Não foi só no Brasil. Rodrigo, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, faltando 11 minutos para 1, ele pergunta, o Brasil está preparado para o voto facultativo? Olha, eu adoraria. Eu realmente acho que esse é o caminho, né? É uma das coisas mais ridículas você sofrer esse nível de desprezo pelo governo, que você tem que se dirigir a um local para poder apertar branco, né? Então, assim, eu acho que tá, com certeza. Você forçar alguém a tomar uma decisão que ele não quer tomar, pelo contrário, eu diria que eu acho que a gente tinha que qualificar mais o nosso eleitor, né? Entender que votar não é para qualquer um, é realmente para alguém que acredita naquilo, né? Mas não é o caminho que a gente vai seguir. Rodrigo, a pergunta do Jaime. Eu responderia da seguinte forma, sem discutir aqui se eu sou a favor ou contra o voto facultativo. O eleitor brasileiro está preparado para ter consciência de que o voto é um direito e ele vai exercer o seu direito, preparado, por exemplo, no sentido da sua formação cívica? Não, definitivamente não. Do ponto de vista da sua formação minimamente educacional, para ter cognição, para entender o sistema, entender quem que é um líder que merece sua confiança ou não, também tenho sérias dúvidas sobre isso. Então, assim,
do ponto de vista do eleitor e da sua capacidade como cidadão, tem muita dúvida se ele está preparado para pensar o voto como um direito. E aquele argumento, Rodrigo, de que o voto facultativo, vamos supor, 50% da população ou 50% dos eleitores, né, comparecendo às urnas, aí o candidato vencedor, ele não tem representatividade. Ele tem representatividade entre aqueles que votaram, mas não na população como um todo. Eu sempre, nesse debate, eu sempre coloquei essa questão da legitimidade ou do grau de legitimação que o sistema passaria a não ter, vamos falar assim, que você teria um nível de abstenção muito maior que já temos, inclusive, com voto obrigatório, que não deixa de ser alto, tá? E vem crescendo. 30%, né? E aumentaria ainda mais, ou seja, você teria um representante muito menos legítimo do ponto de vista quantitativo. Quem defende o voto facultativo fala, mas qualitativamente, pelo menos as pessoas estão lá, estão com mais consciência. Ok, uma democracia é feita de maiorias, democracia é feita também de variável quantitativa, de muita gente lá falando, eu quero esse, eu quero aquele. O André Nunes com a gente no Instagram, Walter, ele pergunta quais seriam os primeiros sinais de uma liderança emergente. Uma boa pergunta. Quais são os sintomas, hein, de quem tá aparecendo? Engajamento. Você perceber se esse é o primeiro sinal, engajamento. A gente percebe que essa pessoa começa a ter o maior número de seguidores reais, né? Não robôs. Se você começa a perceber que ela começa a traduzir a emoção e a racionalidade que aquele ser se sente representado nessa figura, principalmente emocionalmente, aí ela vai ganhando estofo, vai ganhando forma, vai ganhando tamanho. Mas eu acho que isso, se vier a acontecer, leva tempo, viu, mano? Senão vai ser um fenômeno... A la Juliette, por exemplo, Vitor. Hã? A la Juliette. A la Juliette, Não é um fenômeno recente aí de liderança, vamos falar assim? Exatamente. Ou o Gil do Vigor, né? Então, assim, de uma hora você infla, mas assim, o que está ali, ali colocado, né? O que está estimulando essas pessoas? Eu espero que surjam novas lideranças, obviamente. Torço muito, Mauro. Agora, qual o discurso, qual o sentimento, o que você vai evocar? Porque, de um lado, você tem um discurso para lá da racionalidade, que toca muito na emoção, né? Que ele é mais virulento, ele é mais raivoso. Aí, do outro lado, fala, não, nós somos a cura para isso. Ou seja, qual que é o projeto de Estado que nós temos? Assim, quando a gente pensa no Brasil, a gente não tem um projeto de Estado, né? Então, é sempre um processo político de poder e alternando e a gente sempre derrapando e não indo em frente. A gente pega um texto de Machado de Assis de 100 anos atrás, ou 120 anos atrás, vai estar ali questões que até hoje está discutindo, questões sanitárias, sabe? Doutor Vitor, Júlia Leme, no nosso canal no YouTube, pergunta por que todos os eleitos prometem diversas reformas, mas nenhum deles jamais cortou as famosas regalias. Eu tive no governo federal o ano passado, em 2019, 2020, e eu vejo que aquilo realmente é um mundo à parte, né? Brasília já é um mundo à parte. Quando você entra lá, você percebe que aquilo que você queria fazer, você precisa entregar um braço, um rim, um fígado e metade de uma perna, né, para conseguir ter a possibilidade. Então, o sistema nosso está podre e a gente não quer encarar as verdades difíceis, né? Eu volto àquele assunto de falta de liderança, que para mim é uma coisa interessantíssima. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Quando a nossa sociedade quer o impossível, a gente só vai eleger mentiroso. Então, o sujeito fala aquilo que ele quer fazer, mas que ele não tem capacidade de fazer. Para ter capacidade de fazer, eu vi um artigo outro dia num site que falava o seguinte: alguém conseguiria construir Brasília hoje em dia? Não é entrar no debate se Brasília é bom ou ruim, não é bom, né? Não deveria existir uma capital isolada. Mas ninguém teria condições hoje. Você tem judiciário, você tem legislativo, você tem IBAMA, você tem 1000 órgãos travando concessões. Os projetos não andam mais. A nossa sociedade gerou esse tipo de liderança que a gente tem hoje. Então, realmente, a dificuldade é essa. O sistema, ele se fecha contra mudanças. Rodrigo, pergunta da Juliana Rocha pelo Instagram. Até onde pode chegar uma campanha política cuja principal ferramenta é o disparo de fake news? Bom, eu acho que esse argumento é meio
complicado, né? Porque nós não podemos pensar numa campanha baseada só em fake news, nós temos que pensar que tem que haver antídoto contra fake news, né? Porque senão nós vamos eleger os mentirosos aí que o Vitor está falando. E talvez a fake news seja o principal instrumento para isso aí, né? Eu acho que a democracia brasileira precisa se fortalecer para criar mecanismos para combater a fake news, é disso que se trata. E aí vão para a final, né? Vão para o segundo turno, não os dois melhores, né? Talvez os dois mais rejeitados, né? Por causa até da questão do voto útil, né? Mas é então, o que está acontecendo, porque... né? É o que está acontecendo. O Vitor trouxe essa informação, que a gente sabe dela. Você tem dois candidatos que lideram que tem mais de 50% de rejeição, os dois. Teoricamente, nenhum dos dois seria eleitoralmente viável em qualquer lugar, né? Mas como nós estamos dois iguais nesse sentido, do ponto de vista da rejeição, então vamos disputar nesse sentido aí, se não houver uma terceira via, quem que eu acho o menos pior, né? E a Vera Lima, nossa audiência no Facebook, pergunta, Walter, existe um jeito certo de falar com o eleitor? Não existe um jeito certo de falar com o eleitor, não, mas vou pegar o link da questão da mentira. O que cativa na comunicação é quando você reconhece verdade no outro. E ali você espelha alguma sensação, alguma emoção que você tem e ali você se sente representado. Então, na verdade, quando você traz a sua verdade, é isso que vai dar o gancho, vai fazer com que você crie conexão com o seu interlocutor. Walter Lagoa, sua despedida em 5 segundos. Um abraço a todos, foi um prazer, Vitor, Rodrigo, Mauro, muito obrigado pelo convite, espero novas oportunidades, viu? Um grande abraço a todos aí. Doutor Vitor, 5 segundos para a sua despedida. Eu agradeço, debate de alto nível, temas interessantíssimos, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, Rodrigo Mendes. Obrigado mais uma vez, foi um grande prazer participar desse debate, sempre que convidarem estarei aí, presente. Muito obrigado pela presença de vocês todos nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Ordens de Pesquisa. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Dr. Vitor Sarfati Meta, advogado tributarista, o Rodrigo Mendes, publicitário, sociólogo, estrategista político, e o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Na mesa de som com a gente, hoje, o Sérgio Souza, cuidando aí da nossa sonoplastia, ele também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, o agradecimento também. Pessoal, antes aqui do ponto final, quero chamar aqui sobre o programa de amanhã. Gente que fala de amanhã, olha só quem vai estar com a gente. Vanessa Palazzi, advogada, jornalista, assessora política. A Sofia Gancedo, ela é diretora de operações da BrickSafe. A Kátia Simone, empresária, consultora de moda e estilo. E também a Renata Miranda, psicóloga e coach de relacionamentos. A Renata Miranda é idealizadora, vejam só, do programa Escola de Solteiras. A gente vai conhecer tudo isso amanhã. Minha gente, obrigado, então, pela audiência. Você fica agora chegando aqui na Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco até as 2 da tarde. A partir das 2, André e você com o André Lúcio Nicoli. Tchau, gente. 1h em ponto. Até amanhã.